Oi, gente, tudo bom? Bom, pra quem não me conhece, eu me chamo Karine e eu tô aqui hoje pra compartilhar algo muito especial com vocês, que é o testemunho da minha vida. O momento em que eu conheci o grande e infinito amor de Deus pelos seus filhos. E o momento em que eu nasci de novo e morri de verdade. Nessa carne aqui que vocês estão vendo. E Deus me trouxe da morte pra estar aqui hoje contando pra vocês sobre alguém que tem roupas novas pra você, que tem uma história nova pra você e que faz tudo novo quando você abre as portas do seu coração e diz: Vem, Jesus, me transforma de verdade. Bom, eu preciso começar pelo início, então deixa eu contar pra vocês um pouco da minha história. Bom, eu nasci em um lar cristão, eu fui apresentada na igreja, os meus pais eram da igreja e eu tive uma infância toda indo para a igreja. Aos domingos, aos sábados, cantando nas crianças, com as crianças da igreja. E só que nessa minha infância houve certas situações as quais me impediram de conhecer Jesus de verdade. Eu entendia que ele havia salvado a humanidade, mas eu não entendia como, eu não entendia o porquê. Eu me fazia perguntas como: mas me salva do quê? Do que Jesus me salvou? Eu não entendo, eu não entendia isso. E os anos foram se passando e eu fui crescendo com um vazio dentro de mim. Um vazio que nunca tinha sido preenchido. Bom, os meus pais sempre me deram de tudo que eles podiam, o melhor que eles podiam. E a minha mãe sempre foi uma mulher de oração. Só que o meu lar, ele era um lar de contendas. Ele era um lar com muita fofoca. Ele era um lar com muitas palavras de maldição. Ele era um lar com muitas brigas, muito ódio, muito rancor. E quando eu completei 12 anos, os meus pais se separaram. E eu acredito que aquela foi a queda da minha casa. Foi quando os meus pais perderam o controle de mim e dos meus irmãos. E nós começamos a sair. Nós começamos a ir para as festas, para as baladas. E a gente simplesmente deixou de ir para a igreja. Eu não posso dizer pelos meus irmãos, mas eu nunca tinha encontrado Jesus de verdade. Bom, e isso só fomentou ainda mais no meu coração o desejo pelo mundo. O desejo pelas coisas do mundo. Foi aí que eu comecei a beber com 13 anos, dentro das baladas eu fumava. Aos 15 anos, eu já comprava meus próprios maços de cigarro com o salário que eu ganhava em um emprego que eu tinha arrumado. Eu não queria saber de responsabilidade, eu só queria festa. Eu saía de segunda a segunda. Quando eu completei 18, eu continuava ainda no mundo, tentando encontrar algo que havia sido perdido. Ou até mesmo fugindo de algo, quem sabe de mim mesmo. Naquele período, aos 18, me separei dos meus irmãos e eu comecei a ir para alguns lugares mais pesados, digamos assim. Comecei a frequentar algumas festas eletrônicas, algumas raves. E até então eu só havia bebido e fumado cigarros convencionais. Depois daí eu comecei a usar drogas de verdade. E nesse período eu lembro que eu passava muito mal, eu vomitava muito, eu ficava mal, eu sentia coisas horríveis. E às vezes eu sentia coisas boas, mas eu tava tão longe de Deus, eu tava tão esquecida. Eu acho que eu não sabia nem realmente quem eu era de verdade, porque eu tentava me enquadrar nas tribos, cada tribo diferente, né? Eu era uma Karine quando eu tava nas festas eletrônicas, e quando eu ia pro pagode eu era outra, e eu carregava comigo um vazio que precisava ser preenchido. Eu não suportava ficar na minha casa, eu não suportava ter que conviver com os meus pais, eu não suportava ter que lidar com aquela família desestruturada. Então eu
eu fazia de tudo. E eu acabei me tornando uma pessoa egocêntrica. Tudo era pra mim. Os meus amigos já não tinham mais valor porque eu queria as coisas pra mim. Eu era uma pessoa divertida, eu era uma pessoa legal. Então, se você não tivesse nada disso pra me oferecer, você não servia pra mim. E ali eu comecei a ficar mal com aquele meu próprio veneno. Eu comecei a ficar muito mal. E eu lembro que nessa fase, já tinha se passado muitos anos. E eu lembro muito da minha mãe orando por nós, nos chamando para ir para a igreja, nos abençoando. Em meio a tantas palavras de maldição, ainda ela nos abençoava. E eu não posso esquecer de um versículo que combina muito com a minha mãe. Porque ela era uma mulher de muita oração, ela orava muito por nós, ela consagrava muito, ela vivia na igreja orando e pedindo para Deus resgatar os filhos dela. E eu vou ler aqui para vocês esse versículo. Esse versículo diz assim: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Mateus 7, 7, 8. Olha, eu não sei quem é você que tá aí escutando esse testemunho agora, mas a minha mãe orou muito. Foram alguns anos. Eu lembro que eu saí da igreja, eu tinha 12. E aqui nessa época eu já tinha 18. Já tinha se passado bons anos de oração, de choro, sozinha. Tentando carregar aquela carga sozinha nas costas. Mas ela não desistiu de bater a porta. Porque ela sabia que essa porta seria aberta um dia. Bom, e foi lá pelos meus 18, 19 anos. Eu não lembro ao certo a minha idade. Eu só sei que foi em 2014. Eu cheguei pra minha mãe, falei que eu não tava bem, sabe? Eu tava me afogando com o meu próprio veneno. Eu tava me alimentando de coisas vazias que não sustentavam a minha alma. Só me adoecia cada vez mais. Falsas ilusões. Eu não conseguia encontrar o meu próprio valor. Eu não conseguia saber quem eu era. Eu só sabia que eu gostava de música eletrônica, que eu gostava de fumar, que eu gostava de beber, que eu gostava de curtir. Eu só sabia disso. Mas isso pra mim não era o suficiente. Então, eu pedi pra minha mãe ajuda. Eu falei: mãe, eu preciso de um psicólogo. Você consegue um psicólogo pra mim? Me ajuda a pagar? Porque eu sabia que era caro, né, psicólogo. Naquela época eu não tinha dinheiro pra pagar um psicólogo. Então eu pedi pra ela. E ela falou: com certeza. Eu tenho uma pessoa maravilhosa pra você. O nome dela é Esther. E ela é da minha igreja. Bom, quando eu conheci a Esther na minha primeira terapia, no primeiro dia de terapia, eu já senti que era uma mulher diferente mesmo. Porque ela trazia uma paz com ela sobrenatural. E eu comecei a fazer aquela terapia com ela e passando algumas semanas, alguns meses, eu me queixava muito de que eu estava me perdendo, que eu não sabia o que eu gostava, porque parecia que eu gostava muito de música eletrônica, que eu gostava muito de curtir, mas eu não me sentia bem mais naqueles lugares. E a Esther foi me falando, ela foi plantando uma sementinha a cada sessão, de que havia um Deus maravilhoso, e que talvez aqueles lugares não fossem para mim. Talvez eu tivesse que buscar algo mais, algo além. Ou melhor, alguém que pudesse suprir todo aquele vazio do meu coração. Mas eu pensava, mas se eu for pra igreja, se eu for buscar Deus, eu tenho que ir diferente, não posso ir assim do jeito que eu tô. E ela sempre me falou que Deus estava aberto para me ouvir.
No momento em que eu abrisse a minha boca e chamasse por ele viria. E eu fui ficando bem, eu fui ficando melhor. Aquelas sessões foram me ajudando. Eu fui tentando preencher aquele meu vazio existencial e aquele comecinho de depressão. Eu lembro que eu já tava ficando muito bem, eu falei pra minha mãe que podia cortar a terapia, não precisava mais. E a gente avisou a Esther que a próxima sessão seria a última. E naquela última sessão, a Esther me convidou a aceitar Jesus. E eu aceitei. Eu aceitei e senti algo muito gostoso. Senti algo muito bom. E eu lembro que eu conversava com Deus, sabe? Eu falava pra ele assim: nossa, Deus, olha esse céu maravilhoso, o Senhor é maravilhoso. Pela natureza eu consigo contemplar a Ti. Olha que lindo. Olha que céu, que lua, as estrelas. Jesus, Tu és maravilhoso, Deus. Eu chorava, eu olhava o céu e eu chorava. E eu dava glória a Deus pela beleza de tudo aquilo que Deus tinha feito. Eu comecei a amar Deus ali. Eu comecei a ter um contato com Ele. Mas eu não havia sido liberta. Eu continuava fazendo as mesmas coisas. Eu continuava andando com a mesma galerinha da pesada. Eu continuava viajando para Santa Catarina em festas caras, gastando dinheiro que eu não tinha em coisas supérfluas. E eu lembro que eu fui em uma festa. Não vou falar o nome do lugar, mas é um lugar que inclusive pegou fogo em Santa Catarina. Há pouco tempo atrás. E era um lugar, uma energia muito pesada, que tinha muita droga, que tinha muita coisa ruim. E eu fui nesse lugar e eu lembro que eu não usei droga aquele dia. Mas eu olhava as pessoas, eu olhava pro rosto de cada pessoa e eu enxergava demônios. E eu fiquei desesperada. Eu só queria sair dali. E eu fiquei muito triste porque eu amava aquele lugar era incrível. E eu fiquei muito triste por ter tido uma experiência tão ruim naquele lugar. E aos pouquinhos eu fui vendo as coisas erradas, mas eu não conseguia abrir mão dos meus amigos, não. Porque como eu não tinha família, eles se tornaram a minha família. Eu queria estar com eles, eu amava eles. Eles me amavam, eu era importante para eles. Mas eu precisava de libertação. Eu precisava porque eu tinha que fazer uma escolha. Porque onde Cristo entra, onde a graça de Deus invade, nada permanece igual. É necessário haver uma transformação. O amor de Deus transforma. E eu amava demais a Deus. E Ele sentia o meu amor por Ele. Foi quando, em 2015 já, no comecinho de 2015, eu recebi um convite. Eu lembro que veio um cupcake assim, sabe? E um convite para os amigos que tinham saído da igreja. Daquela igreja. Quando eu era criança, eu ia. E eles me mandaram esse convite. Minha mãe estava viajando, mas eu falei assim pra minha irmã, vamos lá. Vai ser legal rever o pessoal. E aí a gente chegou na igreja e o pastor pregou. E eu lembro que uma pessoa da igreja me chamou, me forçou pra ir lá na frente pra aceitar Jesus e eu não quis ir. Eu falei assim, eu não vou aceitar Jesus de novo, eu já aceitei Jesus uma vez. Não preciso aceitar de novo. Eu fiquei furiosa com aquilo. Como assim? A pessoa nem sabe da minha vida e quer que eu aceite Jesus. Ai, que coisa chata, ficar forçando a gente, sabe? Fui pra casa brava, emburrada. E eu lembro que tinha ido eu e uma amiga minha, que eu tinha chamado pra ir pra igreja com a gente. E eu lembro que a gente sentou na mesa de casa. E eu furiosa, falando, não tem nada de errado comigo, eu já aceitei Jesus, eu amo Deus. Eu e Deus já conversamos, a gente é brother já. Não tem que aceitar Jesus toda vez, não. Já aceitei, já tá aceitado. E aí a minha irmã falou assim, mas você precisa
de abrir mão de algumas coisas. Você não pode permanecer assim. E eu ia responder ela, mas aí ela veio com uma contra-resposta muito forte pra mim. Ela falou assim: Karine, você precisa se afastar dos seus amigos. Uns são filhos de Deus e outros são filhos das trevas. Quando ela falou aquilo, foi com uma espada no meu peito. Eu fiquei desesperada com aquelas palavras. Meu coração começou Gente, meu coração parecia que ia pular pela minha boca. Até agora, ó, só de falar ele já dispara. E eu lembro que eu comecei a passar mal. Eu não conseguia respirar mais. Eu não conseguia respirar. E foi aí que eu tive encontro com Jesus. O meu coração explodiu no meu peito. Eu senti uma dor. O meu lado do meu corpo começou a amortecer inteirinho. Eu já tinha perdido já. E eu fui me arrastando pelo chão para uma outra sala. E a minha irmã e a minha amiga deram as mãos e começaram a orar na sala, na cozinha, onde a gente estava sentado na cozinha. E eu saí me arrastando. Eu me saí arrastando até a sala, assim, ó, com a cara no pó. Eu lembro que tinha um sofá. E eu me ajoelhei naquele sofá. E eu não conseguia respirar, e o meu peito. E uma dor no meu peito. Uma dor que eu não sei explicar. E enquanto eu tentava sobreviver daquilo, o filme passou pela minha cabeça. Todas as vezes que eu estava lá no mundão, bebendo, fumando, usando droga, zoando as pessoas, bem longe de Deus, fazendo maldade para os outros, fazendo maldade para mim mesma, longe de Cristo. Um filme muito rápido de todos os momentos horríveis que eu tive no mundo. E aquilo foi tão pesado que Satanás falava assim pra mim: tá vendo isso aqui que você fez? Tudo isso você fez. Portanto, a sua alma me pertence. Vambora, mocinha, pro inferno. Quando eu vi que eu ia pro inferno, que eu tava morrendo, eu me desesperei completamente. Eu estava entre desmaios e consciência. E eu lembro que com toda a força do meu coração, eu tava numa escuridão, nas trevas. Só tinha trevas, eu não enxergava mais nada, só trevas. Eu me ajoelhei no sofá, consegui ter força para me ajoelhar no sofá. E eu gritava, lá do fundo da minha alma, eu gritava assim: não me abandona. Não me abandona. Não me abandona. E eu só conseguia falar aquilo. Em um momento eu caí no chão. Eu já não sentia mais o meu corpo. E quando eu percebi, eu já não estava mais ali. De protagonista daquela história, eu virei apenas uma observadora. O meu corpo, ele estava estirado no chão. E na velocidade da luz, muito rápido, eu fui parar em outro lugar. E eu lembro que daquelas trevas que eu tava, eu fui parar em um lugar todo branco. Era um céu branco. Era um céu que resplendia uma luz. E uma imensidão de um branco puro. Era lindo. Era tão lindo, nem se comparava ao céu que eu adorava Deus. E tinha 2 pés imensos, grandes demais na minha frente. E eram os pés de Jesus. Eu me ajoelhei naqueles pés e eu falei assim: meu Deus, não me abandona, Deus. Não me abandona. Me dá uma nova chance, eu vou fazer tudo diferente. E assim, ó, na velocidade da luz de novo, eu voltei para aquele corpo que estava estirado no chão, que já tinha sido condenado. E eu acho que essa é a parte mais pura, mais maravilhosa do meu testemunho.
Porque naquele momento, quando eu voltei, olha só, gente, isso é tão incrível. Quando eu voltei, eu não lembrava mais quem eu era. Eu não lembrava mais que lugar era aquele onde eu estava. A minha irmã veio, me tocou e falou: meu Deus, menina, o que que tá acontecendo? Eu falei: eu vou morrer. E ela falava assim pra mim: você não vai morrer. E eu me perguntava: quem é ela? Onde eu estou? Parecia que aquele lugar alguém tinha me falado, mas eu nunca tinha estado ali de verdade. Parecia que aquele era o primeiro momento que eu estava ali. E eu lembro muito bem que no momento em que eu voltei, eu fiz assim, ó, comecei a respirar muito rápido. Como se o ar que preenchia os meus pulmões tivessem sido preenchidos pela primeira vez. Aquele fôlego de vida que eu recebi era o primeiro em toda a minha vida. Que a minha irmã me tocava e eu nem sabia que era minha irmã. Eu não lembrava, eu tive amnésia. Eu não lembrava quem eu era. E quando a minha irmã me tocou, ela perguntou: você tá com frio? E aí eu fiquei me perguntando, me questionando, falando: meu Deus, o que é frio? Aquelas sensações todas eram novas, eu nunca tinha sentido nada igual, eu não sabia o que era frio. E eu me perguntei: meu Deus, frio, o que é isso? A minha pele gelada, toda arrepiada. E sem entender nada, eu entrei em desespero. Porque eu estava em um lugar novo. Que lugar era aquele? Quem sou eu? Do que eu gosto? Eu sabia só do meu nome, de mais nada. E eu lembro que eu dobrei os meus joelhos e fiz uma oração para Deus. E falei assim: Deus, houve um engano. Não é para mim estar aqui. Eu não conheço esse lugar, eu não sei onde eu tô. Eu só conheço a Ti, Jesus. Me mostra quem eu sou, porque eu não sei quem eu sou. E Ele me entregou um livro e uma visão. Ele me entregou um livro e quando eu comecei a folhear aquele livro, eu inclusive achei que fosse a Bíblia, mas não era. Não tinha nada escrito. Aí eu falei: Jesus, mas não tem nada escrito aqui. Como eu vou saber quem sou eu? Aí ele me disse assim: esse livro é o livro da tua vida. E você começa a escrever ele a partir de agora. Tudo que passou, tudo aquilo que você fez, foi jogado no mar do esquecimento. E pra mim, só vale o que você fizer daqui pra frente. Toda vez que eu conto meu testemunho, eu me emociono demais. Porque como pode um Deus ser tão bom? Eu não merecia nada daquilo. Eu não merecia nada. E Ele me deu tudo. E tem um versículo muito lindo, que eu digo que é o versículo da minha vida, que diz assim, fica em João 3, 7 e 8, e fala assim: portanto, não fique surpreso quando digo que você tem que nascer do alto, de fora deste mundo, por assim dizer. Você sabe muito bem que o vento sopra para lá e para cá. Você o ouve sussurrando pelas árvores, mas não tem ideia de onde ele vem nem para onde ele vai. O mesmo acontece com aquele que é nascido do alto, pelo vento de Deus, o Espírito de Deus. Essa é a versão atualizada, mas eu quero ler para vocês uma outra versão. É necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra para onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. João 3, 7, 8. E foi assim que Deus fez com a minha vida. Foi tão lindo. Eu quero colocar um louvor aqui
que esse ano eu escutei esse louvor e eu falei, gente, esse louvor é pra mim também. Eu sei que muitas pessoas se identificam, mas ele é tão lindo, que ele é da Juliane Souza. E eu vou pôr aqui pra vocês ouvirem. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que tem te chamado a atenção no mundo. E é isso. Deus é tão bom, maravilhoso, que Ele deixa as 99 pra ir atrás de você. Ele te faz nascer de novo quantas vezes for necessário. Ele te dá herança, você gasta tudo, mas você pede pra ele voltar e ele te dá roupas novas. Põe um anel no seu dedo e te faz sentar na mesa. Ele faz uma festa pra você. Não importa o que você fez. Não importa onde você tá. Não importa aquilo que você não consegue abrir mão. Nada disso importa. Fala com Deus. Fala isso pra Deus. Falar pra Deus assim, não me abandona, Deus. Me ajuda. Me traz de volta. Se você nunca foi, pede um lugar na mesa que Ele te dá. Ele tá te esperando, Ele te ama, você é filho. Ele veio, Ele largou toda a sua glória. Ele largou toda a sua glória para se tornar homem. Por amor a você. Ele morreu por você. Não há nada que possa te condenar, te levar para o inferno, a não ser você mesmo, suas próprias escolhas. Escolha Jesus. Jesus tem uma história nova para você. Jesus quer que você nasça de novo. E Ele vai te fazer nascer de novo. Peça para Deus. Volte para Jesus. Se você nunca foi, vá pela primeira vez e conheça esse amor transbordante, essa graça imaculada. E nada, nunca vai te tirar da graça dele. É isso, gente. Eu agradeço muito quem assistiu até agora. E eu peço para que Deus abençoe a sua vida grandemente. E se você quer aceitar Jesus agora, eu vou fazer uma oração por você. Fale essas palavras. Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Jesus, me perdoa pelos meus pecados. Me faz nascer de novo, Jesus. Me faz ter experiências contigo, das quais eu nunca mais venha me esquecer. Seja o meu Pai, seja o meu Deus, para todo sempre. Senhor, meu Deus, meu Pai maravilhoso. Oh, Paizinho querido. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor fez por mim. Pai, por tudo que o Senhor tem feito pelos teus filhos, pelo teu infinito amor, pela tua infinita graça. Jesus, tu és tão bom, Jesus. Nós não te merecemos, Pai. Mas nós sabemos que nós temos um alto valor, Pai. Valor que foi pago, Senhor, na cruz por ti, ó Deus. Todas as pessoas que têm escutado, Senhor, este testemunho, Paizinho querido, que elas possam ser transformadas, que elas possam ser libertas, que elas possam ser livres, verdadeiramente livres, ó Pai. Livres de tudo aquilo, Pai, que Satanás tem colocado na mesa delas. Arranca elas, Paizinho querido, de onde elas estão, Senhor. Mostra a tua graça, mostra o teu amor, Senhor. Jesus, que elas venham sentir, Senhor, o primeiro amor, que elas venham sentir, Paizinho querido, o seu amor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai.
Liberta, transforma, Senhor. Deus, olha para os teus filhos, Senhor. Não os abandona, Jesus, assim como o Senhor fez comigo. Eu sei que o Senhor nunca, jamais irá nos abandonar. Parece que estamos sozinhos, mas não estamos, Jesus. O Senhor não nos deixou órfãos, Pai. O Senhor deixou o seu Santo Espírito, ó Deus, para nos consolar, para que nós venhamos sentir a tua infinita graça. Toma, Senhor, cada um que está ouvindo essa live em tuas mãos. Cada oração, Senhor, que venha a ser respondida. Cada pessoa venha a ser alcançada, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, é o que eu te peço. E desde já eu te agradeço por tudo, ó Deus. Porque eu sei que o Senhor nos ouve, Jesus. E o Senhor sempre vai nos ouvir, ó Pai. Pois o Senhor é a verdade, Senhor. Na verdade, o Senhor é o único caminho, Pai. O Senhor é a verdade e a vida. E é tudo que nós precisamos, ó Pai. Essa é a minha oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que você seja abençoado. Que você sinta a doce e gloriosa paz do Espírito Santo se derramar no seu coração. Que você jamais venha esquecer desse Deus tão amoroso que te ama e te espera. Amém? Um beijo no coração. Fique com Deus.